Oi pessoal, aqui é o Daniel Fortuna e esse vídeo eu estou fazendo especialmente para quem está chegando agora, quer operar nos mercados, quer operar na bolsa, mas ainda está um pouco perdido, não sabe que caminho seguir, não sabe se opera por banco, se opera por corretora, como que funcionam as operações na bolsa. Então eu vou falar um pouquinho para vocês sobre isso, tá bom? Eu recebo perguntas aí praticamente toda semana e elas são muito semelhantes às dúvidas que eu tinha quando eu comecei. Então eu vou procurar colocar essas dúvidas no papel e vou respondendo para vocês para que fique um pouquinho mais claro e espero de coração que isso ajude vocês aí nas suas negociações em bolsa, tá bom? Então a primeira pergunta que eu sempre recebo, e essa era uma dúvida que eu tinha também, é a seguinte: por onde que eu opero? O que seria mais fácil? Pelo banco, onde eu já tenho conta, ou eu abro conta numa corretora? Os bancos geralmente eles objetivam vender os próprios produtos. Então eles têm lá um fundo por exemplo, um fundo do Banco do Brasil, renda fixa. Então eles querem captar o teu dinheiro, colocar nesse fundo e eles mesmos vão gerir. As corretoras, elas funcionam de uma forma diferente. Elas te oferecem vários produtos, só que você tem acesso nela a todos os produtos da bolsa. Tá? Elas têm alguns fundos também, e nesse ponto eu também considero melhor, que elas te dão acesso a uma ampla gama de fundos de renda fixa, até mesmo de outros bancos. Elas têm um portfólio muito maior. O que eu considero muito importante, ainda mais hoje em dia, é o seguinte: software. As corretoras hoje, elas disponibilizam softwares muito poderosos para operação em bolsa. Tá? O que a gente pode citar desses dois, que são os mais conhecidos aqui dos operadores, são o Trade e o Profit Chart. Tá? Esses são os mais famosos aqui, que praticamente todas as corretoras trabalham com os dois. Ah, Daniel, mas entre um ou outro, qual você considera que é mais legal? Eu recomendo assim, testem os dois. Vocês podem testar os dois softwares. A corretora geralmente permite que você teste cada um deles por 30 dias. Então testa, vê o que vocês acham mais legal, que se adequa ao perfil de vocês, o que vocês estão querendo investir. E aí vocês vão ter um parâmetro para dizer o que vocês consideram mais legal. De repente o que é mais legal para mim não é mais legal para você. Tá? Então isso é de cada um. Uma outra coisa muito legal das corretoras: as taxas. As corretoras, elas têm taxas muito competitivas. Então, se você vai operar, por exemplo, através de um banco, comprar um papel, você está sujeito a uma taxa. Na corretora, geralmente, essa taxa é muito pequena. Então, por exemplo, hoje, para a compra de papéis da minha corretora, a taxa está R$ 1,99. R$ 1,99 para a operação dos papéis, a taxa de corretagem. Tá bom? Mas, como é uma decisão final, o que eu diria: opere sempre aonde você vai pagar as menores taxas. Sabe por quê? Os mercados, pessoal, eles são o que a gente chama de jogo de soma negativa. O que é um jogo de soma negativa? Um jogo de soma negativa funciona assim. Vamos supor que nós dois vamos jogar cara ou coroa, apostando R$10 cada um. Eu jogo na cara e você joga na coroa. Se eu perco para você, você tinha R$10. Você recebeu os meus 10. Você ficou com 20. E eu tinha 10, perdi o 10, fiquei com 0. Então, o resultado final nada mais é do que a soma do que nós dois tínhamos. Quando entra um terceiro na operação e passa a cobrar para que a gente faça essa transação, esse negócio, a soma fica um pouquinho diferente. Então, se eu tinha R$10, eu estou pagando R$1, certo? Mais R$1 que eu vou pagar. Eu, na verdade, vou entrar na operação com 11. Você também, se apostou R$10, você vai pagar 1. Então, o total que nós dois estamos colocando no momento são R$11. Se você ganhar, como ganhou, você vai receber
meus 10 reais. Meus 10 reais. Você vai conservar os seus 10 reais. Mas você pagou R$1. Certo? Então, você vai receber 19. E eu vou perder 11. Então a gente tem R$1 aqui que eu coloquei, com R$1 aqui que você colocou, são R$2. Tá? Para onde vão esses R$2? Ali para aquele pessoal de trás que eu acabei de falar para vocês, para quem intermedia a nossa operação. Então assim, procurem sempre trabalhar com quem cobra as menores taxas, mas não só isso, existe uma coisa também que é muito importante em relação às corretoras. Procure trabalhar com uma corretora que tenha uma plataforma que funcione. Eu já trabalhei com corretoras onde você manda a ordem, no teu software está marcando que a ordem foi, e aí o sistema deles cai, quando você vai ver no final do dia, essa ordem não foi, eles não receberam, nada aconteceu com a sua ordem. Quando você perde, tudo bem, mas e quando você ganha? Que aconteceu já comigo. Já aconteceu de eu ganhar no dólar, ganhar um bom dinheiro no dia, e a corretora não quis me reembolsar, apesar da ordem ter ido. As corretoras que fazem isso, eu tenho observado pela internet que têm sido as mesmas com o passar do tempo. Então fiquem bem atentos, procure no Reclame Aqui, dê uma olhada na internet, converse com outras pessoas que têm contas em corretoras também e peça a recomendação da corretora. Tá? Eu não ganho nada de ninguém, e de software, nem de corretora, nem nada, não faço propaganda de ninguém, tá? Não é o meu interesse aqui. Eu quero passar os caminhos e de fato mostrar para vocês qual o caminho percorrer que seria mais fácil, porque eu não tive essa ajuda quando comecei. Então eu quero que fique mais simples para quem está chegando agora. Mas aí você me pergunta, Daniel, mas eu preciso mesmo de um software? Não tem uma outra forma de fazer isso? Não, pessoal, você precisa mesmo de um software. Tá bom? A melhor forma para você analisar um papel é um software. Não tem como um marceneiro fazer um bom móvel, um armário, uma boa mesa, uma mesa bonita, se ele não tiver as ferramentas adequadas. E a mesma coisa para você. Você não vai conseguir fazer um bom trabalho se você não tiver a ferramenta adequada. Então, mantenha isso da forma que eu falei. Procure as opções onde você vai gastar menos dinheiro, mas que você consiga analisar os papéis com todas as ferramentas que você precisa. Tá bom? Eu, no meu caso, uso o Market Profile. Então, eu preciso de um software que me permita trabalhar com o Market Profile e que tenha biblioteca de opções, onde eu possa consultar as próximas opções, os seus vencimentos e os preços, tal. Então, eu procuro meu software em relação a isso. Então, veja você, analise a forma que você vai trabalhar, como que você vai analisar os papéis, e aí você decide pelo software. Você começando, você vai se deparar com alguns tipos de análise. O que você mais encontra material disponível é a análise técnica ou análise gráfica. O que é análise técnica? Análise técnica ou análise gráfica nada mais é do que você usar os gráficos passados de preço para tentar prever o comportamento do mercado daí para frente. Ela é funcional? Eu vou falar por mim. Ela é funcional até certo ponto para mim. Eu não uso indicadores, por exemplo, médias móveis, bandas de Bollinger, MACD histograma, DI+, DI-. Eu conheço, eu já estudei isso, mas eu não uso. Mas ela é muito útil para você estimar o que eu chamo de os pontos que o gráfico pode respeitar. Tá bom? Então é muito importante que você conheça a análise técnica para isso. Eu fiz alguns outros vídeos falando um pouquinho mais do que eu considero muito importante conhecer e tem disponível no meu canal do YouTube. Se você der uma olhadinha na questão de análise do meu canal, você vai encontrar o que eu considero importante conhecer. Você tem um outro tipo de análise chamada análise de fluxo. O que é análise de fluxo? Análise de fluxo nada mais é do que você analisar as compras e as vendas que estão entrando naquele momento no mercado e, de acordo com a posição de cada player, você encontrar a direção do mercado. Eu já fiz curso de análise de fluxo, eu conheci um analista que eu considero que é o melhor do Brasil na operação de dólar. Ele trabalha somente com análise de fluxo.
Eu não me adaptei à análise de fluxo. Se você tiver acesso ao meu e-book, eu conto um pouquinho mais por quê, mas não achei legal, não me adaptei com análise de fluxo, tá bom? Então eu não uso nada disso, uso um pouquinho de análise técnica. Uma outra análise que existe, análise fundamentalista. O que é análise fundamentalista? A análise fundamentalista nada mais é do que você analisar de fato os números da empresa, analisar balanço patrimonial, declaração de resultado de exercício, e com isso você conseguir estimar se aquele preço representado pelo papel naquele momento corresponde com realidade ou não. Qual que é o problema que eu considero da análise fundamentalista? Ela geralmente é muito distante da realidade. Então, você fazendo uma análise fundamentalista e querendo entrar no mercado, geralmente esses preços estão muito díspares, vamos dizer, está muito diferente da realidade. Como por exemplo, no mercado pós-pandemia do Covid, onde a bolsa só sobe, e a gente vê que não tem fundamentos na economia. Se a gente fosse fazer uma análise fundamentalista da economia, não era para os preços estarem tão altos, mas eles estão. Então, por isso eu digo, ela é muito distante da realidade. Tem algumas coisas que você chegando agora no mercado, você vai ter que se familiarizar com o termo e sempre ficar atento muito a isso. O que eu poderia citar para vocês? Primeira coisa, liquidez. Quando você vai operar na bolsa, existe uma série de produtos que você pode operar. Você encontra esses produtos no site da B3. Tá? Vou colocar aqui no cantinho para vocês, b3.com.br. Você tem acesso a todos os produtos que a bolsa disponibiliza para que seja operado aqui no Brasil. Commodities, taxas de juros, as moedas disponíveis, os papéis, tem dólar, índice, você tem acesso a tudo isso. Tá, dentre todos os produtos que existem, você vai precisar escolher um para você operar. De todos os produtos disponíveis, você tem que avaliar o que você vai operar, e aí você tem que avaliar de cada um deles a liquidez. Por exemplo, se a gente pegar alguns papéis, tem papéis que você tem liquidez e tem papel que você não tem liquidez. O que é a liquidez? A liquidez nada mais é do que a facilidade de vender ou comprar. Vou dar um exemplo para vocês para ficar um pouquinho mais simples. Imagine o seguinte, que o teu carro seja um carro popular, um carro 1.0 da Volkswagen, por exemplo, que é uma marca bem conhecida aqui no Brasil. 1.0 da Volkswagen. E aí, vamos supor que você tenha dois carros. Esse carro 1.0, que você tem uma Ferrari Berlinetta. O que vocês acham que é mais fácil de vocês vender? Esse carro 1.0 ou a Ferrari? Tá? É claro que existem muito mais compradores para esse carro 1.0 do que para a Ferrari. Existem compradores para a Ferrari? Existem. Mas não existem mais compradores para o carro 1.0 da Volkswagen? Sim, existem. É isso que é a liquidez. Então você tem mais facilidade de comprar isso aqui, de achar no mercado um carro assim, e tem mais facilidade de vender. Ao passo que esse outro aqui você tem menos facilidade de encontrar no mercado e maior dificuldade também de vender. É isso que é a liquidez, e ela existe também na bolsa. Então tem papéis que você compra muito rápido e que você vende muito rápido. Existem outros papéis que você compra, e aí quando você quer sair dele, você não consegue sair. Você pendura sua ordem em um preço, ela não é executada, você tem que abaixar de preço, não tem ninguém querendo, você tem que abaixar, mas o preço não tem ninguém querendo. É muito difícil. Muitas vezes você tem que bater em alguém no mercado. Bater, que eu falo, é tomar a iniciativa do negócio. Você tem ele para vender, tem alguém lá querendo comprar, mesmo no preço mais baixo do seu, você vai lá e entrega no preço que aquela pessoa quer comprar para ficar livre do papel. Tá? Esse seria um ponto, a liquidez. Tem uma outra coisa nos mercados, principalmente quem opera opção gosta muito: volatilidade. O que é a volatilidade? Volatilidade nada mais é do que a velocidade
dos negócios. Então, quando os negócios estão acontecendo muito rápido, está entrando muita compra, muita venda, muita compra, muita venda, o preço está subindo, depois ele cai, depois ele está subindo de novo, então, isso é a volatilidade, tá bom? Muitas vezes o mercado passa por áreas de maior volatilidade e áreas de menor volatilidade, tá bom? Geralmente os preços sobem ou descem e encontram uma região onde acontecem muitos negócios. Nesse ponto, a volatilidade geralmente cai. O mercado é mais lento, ele trabalha pontos geralmente conhecidos, tá bom? Então aí é quando a gente tem baixa volatilidade. Quando ele sai dessa região, vamos dar um exemplo aqui, o mercado ficou trabalhando muito tempo entre 10 e 15, fica trabalhando nessa região aqui. A volatilidade aqui no meio geralmente é baixa, tá? Volatilidade não tem a ver com liquidez, tá bom? A volatilidade aqui no meio, que é a velocidade com que os negócios estão acontecendo, ela é devagar. Quando o mercado passa a olhar para cima aqui do 15, olhou para cima do 15, a gente tem que ver aqui um aumento de volatilidade. Por quê? Isso é muito simples, porque as pessoas que estavam vendidas aqui, elas vão ter que começar a se estopar. Quando elas estopam, são muitas pessoas, elas começam a puxar o preço, porque quando elas estão estopando é porque elas estão vendidas, se ela está vendida, ela tem que começar a comprar. Então ela começa a puxar o mercado mais para cima e isso aumenta a volatilidade do mercado. As corretoras permitem que você faça um negócio conhecido como alavancagem. O que é alavancagem? Por exemplo, vamos supor que você deposite R$1.000 na sua conta de investimento. Tem corretora, dependendo do produto que você for operar, que ela permite que você faça uma alavancagem de 50x. O que é isso? Ela permite que você trabalhe numa operação de day trade como se você tivesse até 50 vezes o valor que você tem em conta. Então, no nosso caso aqui, seria 50, seria como se você tivesse 50 mil na sua conta. Se você comprou, por exemplo, um papel, vale 3, você comprou a R$10, você pode comprar 5 mil a R$10, que vai te dar os 50 mil da sua alavancagem. Dessa forma, se você tiver um lucro de 2%, 12 vezes 5, 10, você vai lucrar R$1.000 no dia, mas você é obrigado a encerrar sua posição no dia. Você vai conseguir fazer o que com a sua conta? Você tinha 1.000, fez mais 1.000, você dobrou a sua conta no dia, certo? Legal, só que agora está a parte triste da história. Vamos supor que você errou a operação, o mercado veio contra você e nesses R$10 o mercado caiu 2%. Então, ele caiu R$1.000, certo? Você tinha R$1.000. Quanto sobrou? 0, você zerou sua conta. Então, esses são os perigos da alavancagem. O que eu sempre digo assim: não use alavancagem. Só use daqui a alguns anos, quando você tiver certeza do movimento e certeza da sua análise. Mesmo assim, você corre o risco de encontrar alguém maior que você vindo contra a sua posição e ser obrigado a estopar, tá bom? Então procure alavancar de acordo com o potencial que vocês têm de capital na sua conta. Procure alavancar de uma forma que você não vá quebrar a sua conta, que não vá te tirar do mercado, tá bom? Então, ao invés de alavancar 50x, alavanque 5x ou 10x, de formas que, se você tomar um stop, não vai te tirar do mercado, porque o mercado sempre dá a oportunidade, sempre vai dar chance de você fazer, tá bom? Tem uma outra coisa que as pessoas geralmente não sabem, que é a seguinte: as pessoas acham que chegando na bolsa elas precisam ter dinheiro e só podem trabalhar do lado comprado, só podem comprar papéis, só podem comprar Petrobras, só podem comprar Vale, mas não é assim. Existe o que a gente chama de venda
a descoberto. A venda descoberto é uma operação que ela é muito trivial para day trader. O que é day trader? Caso você não saiba ainda, é aquela pessoa que faz operações durante o dia. Ela abre a operação no dia e fecha ainda no dia. Isso é considerado um day trade. 1, 2, 3, 10, 100 operações no dia. Quando a pessoa carrega a operação mais de um dia, 1, 2, 3, 10, 1 ano, 2 anos, isso é considerado swing trade. Tá bom? Mas vamos voltar lá à nossa venda descoberto. O que é a venda descoberto? A venda descoberto nada mais é do que você vender sem você ter. Por exemplo, no dólar e no índice, isso é comum. Se você acredita que o mercado vai cair, o mercado de dólar, por exemplo, se você acredita que ele vai cair e ele está trabalhando nos 5.300, você pode vender o dólar 5.300 e com a queda dele, por exemplo, recomprá-lo a 5.250. No final do dia, você colocou 50 pontos no seu bolso. Com papéis, isso é um pouquinho diferente. Vamos dizer que eu acredito que a Vale 3 vai cair. Consigo vendê-la a descoberto? Consigo vendê-la a descoberto. Você entra no seu software, vê de acordo com a quantidade de dinheiro que você tiver na sua conta, porque você precisa ter como garantia das suas operações, e aí você entra na sua conta e vende, por exemplo, vendi 1.000 Vale 3 a R$10. Estava R$10, estou imaginando que vai para R$5, por exemplo. Tudo bem, se não for uma operação de day trade, o que você precisa fazer? Você precisa entrar em contato com a sua corretora, ou mesmo entrar na internet, no site da sua corretora. Algumas têm isso disponível na internet, tá bom? Mas na minha, no caso, eu preciso entrar em contato e alugar o papel. Tá? Aí eu faço o que a gente chama de aluguel de ações. Existe uma taxa para isso que varia de papel para papel. Quem são as pessoas que alugam os papéis? De quem que é que você está alugando? Existem pessoas que compram, por exemplo, o papel. Vamos ver como a gente está aqui em Vale 3. Tem pessoas que compraram a Vale 3 lá há alguns anos, ou mesmo compraram agora, que tinham dinheiro parado e estão entrando como investidoras no mercado, não como especuladoras. Elas querem investir em alguma coisa. Então, ao invés de investir em um carro, ou em um terreno, ou em um apartamento, elas preferiram investir nas ações da Vale. E o que elas ganham com isso? Elas ganham uma porcentagem de quem alugou delas esse papel e ganham também a valorização do ativo, caso o preço dele suba, tá bom? Para alugar ou para entregar o papel que você está alugando, isso é muito rápido. Em coisa de minutos, você liga para a corretora e aluga ou se desfaz da sua posição de aluguel. E aí, se você tiver vendido a descoberto, você se desfaz do aluguel e compra no mercado o papel, colocando o lucro no bolso e pagando a taxa de aluguel para a corretora. Uma outra coisa que eu tenho que falar para vocês: preço médio. Nunca faça preço médio contra a sua posição. Por exemplo, se você quiser comprar a Vale 3 a R$10, você comprou lá, você não comprou a totalidade do seu capital disponível, você comprou 50% do seu capital, comprou a Vale 3 a R$10. Aí a Vale 3 cai para R$7. Chega aqui a R$7, você pega a outra metade do seu capital e compra mais 50%. Tá? O que acontece com a Vale 3? Ela vem para R$4. O seu médio estava lá a R$8,50. Você já está aqui com menos de 50% do teu capital. Então jamais faça preço médio contra a tua posição. Se você entrar em uma operação e você viu que você errou, o que você faz? Saia dessa operação. Não tenha medo de estopar. Interrompa a operação, faça a análise de novo e depois, se você achar
que a sua análise está certa, você entra novamente, tá bom? Mas a princípio, isso aqui vai te poupar de chegar numa situação dessa. O preço médio tem que ser feito a favor da tua posição. Se você comprou 10, foi para 12, você entrega metade da 12, seu preço médio cai para R$8. Aí deu uma caidinha, veio para 11. Isso que você lucrou, você compra novamente, vai para 13. O preço médio tem que ser feito dessa forma, nunca contra a sua posição.